Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma aula para realizar a correção da nossa última atividade. Atividade que tinha como conteúdo os fundamentos da ótica geométrica que a gente iniciou o estudo já há algum tempo. O vídeo está gravado, então fica à vontade para pausar sempre que você achar necessário e pega seu material aí para você conferir as suas respostas, ver o que você acertou e o que você errou, tá certo? Vamos então iniciar a nossa correção da atividade. Atividade do livro, aí tá as questões. Questão A1, estabeleça a diferença entre os seguintes conceitos. Essa questão aqui vai trabalhar os conceitos que a gente iniciou o estudo aí. O que é para diferenciar fonte luminosa e fonte pontual? Aqui está a resposta aí. Isso é uma questão totalmente teórica. É preciso que a gente saiba essas diferenças para a gente poder avançar depois no nosso estudo. Fonte pontual é o que? É uma fonte que as dimensões dela são desprezíveis. Pontual ou pontiforme, quer dizer que é só um ponto. É apenas um ponto luminoso. Dimensões desprezíveis. O que é uma fonte extensa é algo contrário. Agora, as dimensões não são desprezíveis. Agora, as dimensões são consideráveis no nosso estudo. Certo? O que é um meio transparente? Para diferenciar do meio opaco. Meio transparente permite a passagem de luz. Permite a passagem da luz. Ou seja, a luz atravessa esse corpo. Isso aí é um corpo transparente. Passagem da luz. Atravessa. O que é um corpo opaco? Também diferente de um corpo transparente, é um corpo que não permite a propagação da luz. Quando a luz bate nesse corpo, ela é totalmente absorvida ou uma parte também é refletida, mas ela não atravessa. Parede, a maioria dos corpos que a gente trabalha são opacos. Parede, o nosso próprio corpo é opaco. Você pode ver que a luz bate em mim, você não vê o que está atrás de mim, a não ser, é claro, o fundo da parede e tudo mais. Mas a luz bate aqui, por exemplo, no meu rosto, ela não atravessa. Você não consegue estar, você não vê a parte de trás da minha cabeça. A luz bateu, foi uma parte absorvida, a outra parte foi refletida. A que reflete chegou nos seus olhos aí, bate na câmera, você está me vendo, você vê, certo? Luz, o que é luz monocromática e o que é uma luz policromática? Luz monocromática, mono, um só, uma única cor. É uma luz de uma única cor. Cadê o ponteiro? Tá aqui. E o que é uma luz policromática? Poli, de muitos, são várias cores, duas ou mais cores. A luz branca, por exemplo, é policromática. Ela é a conjunção de todas as cores juntas forma a cor branca. Aí quando a gente separa, por exemplo, com prisma, por exemplo, uma gota d'água também faz essa função de separar as várias faixas, os vários pedaços da luz branca, separando as cores que a gente costuma dizer, as 7 cores do arco-íris, aquele intervalo. Vermelho, alaranjado, vermelho, amarelo, alaranjado, verde, azul, anil, violeta. V-A-A-V-A-A-V. Certo? Vermelho, amarelo, alaranjado, verde, azul, anil e violeta. São as cores que a gente consegue diferenciar melhor do arco-íris. Mas tem infinitas cores no arco-íris, tá certo? Então tá aí respostas da primeira questão. Vamos seguir em frente. Como eu falei, o vídeo está gravado, você pausa aí, assiste de novo a questão 1, até você poder compreender e copiar aí no seu material. Questão 2. É uma questão que eu não falei mais especificamente durante o conteúdo, ficava aí para você buscar na internet, fazer uma pesquisa no livro, outro material, para você saber aí das luzes monocromáticas, das que eu acabei de falar anteriormente, qual se propaga mais rápido na água. Para quem fez a pesquisa, pode ter encontrado, pode ter achado uma outra maneira de responder, que a luz das luzes que a gente conhece monocromática, a que se movimenta mais rápido na água, é a luz vermelha. Porque a gente observa através de experimentos, e a gente tem isso como um fato científico, que a luz, o comprimento de luz
no caso vermelho, como tem um maior comprimento de onda, ele tem maior velocidade que outras luzes que têm um comprimento de onda menor. Então a luz vermelho, como tem um maior comprimento de onda, é a que se movimenta com maior velocidade na água. Trouxe aqui um quadro para vocês. A luz visível, tá aqui, ela vai do vermelho até o violeta, 700, tá aqui ó, a ordem de grandeza, tá aqui ó, a unidade está em nanômetro, 10 a menos 9, de 700 nanômetros até 400 nanômetros. Observa que o vermelho é o das cores que a gente conhece, que a gente consegue observar melhor, é o que tem maior comprimento de onda. Então ela é que se movimenta mais rápido. Você pode ter achado também, eu trouxe aqui a equação fundamental da onda, é o V lambda F, velocidade é o comprimento de onda, tá aqui, vezes a frequência. Você pode também ter achado a frequência para relacionar qual a luz que viaja mais rápido. A gente sabe que existe uma relação inversa entre comprimento de onda e frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Você pode ter achado uma outra referência para responder essa questão. Aqui eu preferi mostrar aqui para vocês. Vocês podem, se não acharam essa, pode acrescentar de vocês. Aqui a gente observa que o comprimento de onda maior, quanto maior o comprimento de onda, maior a velocidade. E como a luz vermelha é o que tem maior comprimento, então ela tem maior velocidade ao atravessar a água. Certo? Então tá aí a resposta para vocês. Observa-se que a luz de maior comprimento de onda se propaga com maior velocidade quando comparada à luz de menor comprimento. A luz vermelha é mais rápida porque apresenta o maior comprimento de onda. Tá aí a resposta para vocês, tá certo? Futuramente a gente vai tratar mais especificamente de onda. A gente vai dar uma ênfase maior nessa equação aqui, chamada equação fundamental da onda. V lambda F, certo? Mas isso é para o futuro. Aguardem. Próxima questão. Questãozinha bem simples. Trata de uma consequência de uma aplicação do princípio da propagação retilínea da luz. Um prédio projeta no solo uma sombra de 15 metros de extensão, no mesmo instante que uma pessoa de 1,80 m, um pouco mais baixo do que eu tenho um pouco mais de 1,80 m, 1,85 m, projeta uma sombra de 2 metros. Determine a altura do prédio. Aqui a gente vai utilizar aquela equaçãozinha que eu falei com vocês, com relação à semelhança de triângulos. Observe aqui, ó, pelo princípio da propagação retilínea, nós formamos aqui, ó, esses dois triângulos aqui, ó, que por semelhança de triângulo a gente encontra a relação aí, ó, H por Hzinho é igual a S por Szinho. Essas alturas aqui, ó, esse Hzão aqui, ó, esse Hzinho, esse Szinho aqui, aí tem um Hzinho aqui e um Szinho aqui, ó. Semelhança de triângulo a gente desenvolve aí, substituindo aí, quem é o Hzão? É a altura do prédio, eu vou determinar. Hzinho, altura do homem aí, 1,80, vezes igual a 15, que é a sombra do prédio, dividido por 2, que é a sombra da pessoa ali. Aí eu fiz o seguinte, multipliquei cruzado. 1,8 vezes 15 dá 27. 27 dividido por 2, 13,5 metros. Essa é a altura do prédio. A gente determinou a altura desse prédio aí através de semelhança de triângulos. Questão simples. Ok? Questão 4. No esquema, a luz é representada em duas posições da sua... A Lua é representada em duas posições da sua órbita em torno da Terra, correspondente a instantes diferentes, 1 e 2. Aí por que está no mesmo desenho, viu? Está no mesmo desenho, mas são como se fossem instantes diferentes. Tem um instante 1 e tem um instante 2. Admitindo que a Lua esteja em relação à Terra, do mesmo lado que o observador, caracterize que tipo de eclipse ocorre para observadores nas regiões A, B e C. Primeiro vamos lembrar o que é eclipse. Eclipse significa ocultar. Quando eu digo alguma coisa está eclipsando, está eclipsada, significa que ela está ocultada, está escondida.
Eclipse solar, quem é que está escondido, quem é que está ocultado? O Sol. Eclipse lunar, quem é que está escondido, quem é que está ocultado? A Lua. Se você observar aí, ó, no caso aqui, ó, na posição A, tá aqui, seria a gente está tomando como referência, é claro, eu estando na Terra e observando a Lua sendo ocultada pela sombra do Sol. Então a gente diz que quem está aqui no caso aqui, ó, é porque aqui está novamente é uma imagem só. A gente dessa vez vai tomar essa imagem aqui de referência ao contrário, espelhada, ó. É como se fosse aqui, ó, o Sol, a Lua e a Terra, certo? Aí você tá vendo aqui, ó, no caso aqui é o contrário, né? No caso aqui é o contrário. É a Terra, o Sol e a Lua. Aí a Lua tá ocultada aí pelo Sol, não é isso? A Terra a luz do Sol bate aqui na Terra, ó, e faz uma sombra em relação à Lua aqui. Aí você está vendo nessa perspectiva, é claro que aqui a gente está vendo por fora, mas a gente está na perspectiva de quem está na Terra. Então, no ponto A aqui, você observa que eu tenho um chamado eclipse lunar. A Lua está sendo ocultada pela Terra. Quem está no ponto B aqui, ó, agora observe no ponto B. Agora no ponto B eu tenho agora, na verdade, essa situação que eu fiz primeiro aqui, ó. Essa situação aqui. Agora eu tenho, na minha visão aqui, eu estou vendo da Terra o Sol sendo escondido pela Lua. É claro que uma parte do Sol. A Lua é muito pequena em comparação com a Terra. Então, existe apenas uma pequena região de sombra que no caso é no ponto B aqui. Nesse ponto de sombra a gente diz que é um eclipse solar total. No ponto C é um ponto, uma região aqui onde eu estou numa região de penumbra. Chega a luz, mas parcialmente. A gente diz que é um eclipse solar parcial. Então quem está ali no ponto A vê um eclipse total. Quem está no ponto B vê um eclipse lunar total, né? No caso só dá para ser total, porque a Terra é bem maior que a Lua. No ponto B, quem está no ponto B ali, na região totalmente sombreada, vê um eclipse solar total. Quem está no ponto C vê um eclipse solar parcial. E quem está no outro ponto aqui, ó, por exemplo, nesse ponto D aqui, vê o eclipse? Vê, mas vê pela televisão. Aqui você não tem eclipse nenhum, certo? Eclipses solares, eles acontecem em pequenas regiões por causa do tamanho da Lua. A Lua é bem pequena em comparação com a Terra e com o Sol, então forma uma sombra pequena. A região de eclipse parcial e total é bem pequena, então poucos pedaços aí, são poucos os habitantes que conseguem ver isso a olho nu, esses fenômenos a olho nu, tá certo? Então, tá aí a resposta no ponto A, eclipse lunar, ponto B, solar total, C, solar parcial. Tá certo? Então, vamos para a questão seguinte. Questão 5. A luz da estrela Alpha Centauri chega até nós em uns 4,5 anos. Demora, né? Determine a distância em que separa essa estrela da Terra, expressa em anos-luz e em quilômetros. Também necessitaria fazer uma pesquisazinha, tem um quadro no livro, se você não leu, dê uma olhada lá no livro de vocês. Tem um pequeno quadro informativo falando um pouco sobre astronomia, sobre ano-luz. E lá traz a definição, que aí precisa da definição de ano-luz para a gente saber também como iniciar essa resposta aqui. Ano-luz, gente, é nada mais nada menos que uma unidade de medida. É uma unidade de medida astronômica. A gente utiliza ela porque em astronomia nós utilizamos de distâncias muito grandes. Então, para não trabalhar com quilômetro ou metro, nós utilizamos a unidade chamada ano-luz. O que é ano-luz? É a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. É a distância que em um ano a luz vai percorrer. Essa aí é a definição de ano-luz. É interessante o comentário. Apesar de nós termos o termo ano, a gente tende a pensar que ano-luz é a unidade de tempo. Eu já escutei por aí, chega a dar para quem é da física, né? Para quem trabalha com unidade de medida e acha que é muito importante, isso é extremamente importante, saber relacionar a unidade de medida com a grandeza correta. Eu já escutei muito alguém dizendo, nossa, faz ano-luz que eu não te vejo.
Isso, quando eu escuto, me soa assim, como alguém tivesse dado uma facada no meu coração, porque isso não faz sentido algum. Isso é como eu dizer, por exemplo, pega aquela coisa ali que está a 2 quilos de distância de mim, ou faz 6 newtons faz 6 newtons que eu não saio de casa. Não faz sentido essas coisas. Faz 6 newtons que eu não saio de casa. Eu estou usando força para falar de tempo. Alcança, pega aquela coisa que está a 2 quilogramas de mim. Eu estou querendo falar de distância, mas estou realizando unidade de massa. Essas coisas não faz sentido. Não faz sentido eu dizer, faz 2 anos-luz que eu vejo. Faz anos-luz que eu vejo alguém. Porque eu quero falar de tempo, mas estou usando a unidade de distância. Ano-luz é unidade de distância, unidade astronômica, unidade para distância. Então, ó, se 1 ano-luz é o tempo a distância que a luz vai percorrer em 1 ano, 4,5 anos é 4,5 ano-luz. Se a luz de Alfa Centauri chega até nós em 4,5 anos, significa que a distância que ela vai percorrer é 4,5 anos-luz, certo? Agora, como é que a gente faz para converter isso aí para quilômetro? Lembra da definição de velocidade. Velocidade é distância por tempo. Então, distância é velocidade vezes tempo. Tá aqui, ó. Distância, velocidade vezes tempo. Velocidade da luz, c, no vácuo é uma constante. É 3,3 vezes 10 a 5 km por segundo ou 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. A gente está usando aqui o quilômetro porque a questão quer em quilômetro. Então, ó, eu vou fazer a velocidade... E o tempo? É anos-luz, é velocidade vezes tempo. Então, qual é o tempo aí para 4,5 anos? A gente tem que fazer uma série de conversões aí para transformar ano em segundo. Ó, 1 ano, a gente pensa no seguinte, ó, 1 ano tem 365 dias, um dia tem 24 horas, 1 hora tem 3.600 segundos. Então, a gente vai aplicar isso aqui e a gente quer saber de 4,5, então é 4,5 anos. Já vai fazer toda essa multiplicação aqui, ó. 4,5 vezes 3,75, 365 vezes 24 vezes 3.600, para dar um tempo em segundos. Quando a gente faz essa multiplicação e multiplica depois isso aí tudo por 3 vezes 10 a 5, eu chego a esse resultado aproximado aí, ó, de 4,26 vezes 10 a 13 quilômetros. Olha o tamanho olha essa distância. 10 a 13 é muito, muito distante. Para a gente não trabalhar com números grandes como esse. Em metros, isso aqui é 10 a o quê? 10 a 16, né? É só multiplicar por 10 a 3. 1 quilômetro são 1.000 metros. É mais distante ainda. Então, por isso que a gente utiliza em astronomia anos-luz, unidade de distância. Você quer saber quanto é 1 ano-luz? Você faz, é só você dividir esse número aqui, ó, por 4,5. Divide isso aqui por 4,5, que é 1 ano. Aí você tem a distância de 1 ano-2 aí. Eu fazer aqui rapidão essa conta aqui com o meu celular. A resposta 4,26 dividido por 4,5. Isso aí, ó, vai dar 1 ano-luz, é cerca de 1 vezes 10 a 12 quilômetros por segundo. É muito, muito, muito distante. 300, deixa eu conferir aqui, 300 milhões vezes 365 vezes 24 vezes 3.600 isso aqui em metros, em quilômetros, isso aí, ó, daria dá cerca de 1 vezes 10 a 12 em quilômetros aí, e em metros isso aqui dá cerca de 9 vezes 10 a 4, 9,4 vezes 10 a 15 metros. É uma distância gigantesca. Então, tá aí a resposta, a distância de 4,5 que a luz dessa estrela para chegar na Terra em anos-luz é 4,5 anos-luz e em quilômetro é 4,26 vezes 10 a 13 km.
Questão 6 também traz agora com câmera escura, traz aquela consequência, aquela aplicação do princípio da propagação retilínea. Tem um objeto aqui, uma câmera escura, vai ser formada aí, ó, esse objeto aqui, ó, formado aqui, a imagem dele vai ser formada a imagem dele aqui, que está a imagem de tamanho, eu vou chamar de tamanho I, o objeto posso chamar de tamanho O, tem uma distância do objeto até a caixa, a câmara, Dzão, e o comprimento aqui da caixa eu chamo de Dzinho. Mesma semelhança de triângulos que a gente trabalhou numa questão anterior. Diz o seguinte: uma câmara escura tem 50 centímetros de comprimento, Dzinho. Determine a dimensão vertical, no caso a altura, da imagem que se forma na câmera quando um homem de 2 metros, é o O, tamanho do objeto, que se coloca a 10 metros 10 metros da parede. É o Dzão, né? Então tá aí, ó. O é 2, D 10, Dzinho é 50. Isso aqui, gente, só para complementar, isso aqui é a mesma coisa, eu posso usar também Hzão, posso continuar usando Hzão por Hzinho igual a Dzão ou Szão, posso usar Szão por Szinho. É a mesma coisa, estou só usando uma notação diferente quando a gente está trabalhando aqui com câmera escura. Por causa dessa distância aqui do objeto até a caixa e a distância e o comprimento da caixa. Aí eu utilizei aqui Dzão, Dzinho, o tamanho H chamei de O, que é o tamanho do objeto, e o tamanho Hzinho, que é o tamanho da imagem, eu chamei de I. São coisas semelhantes, são notação diferente. Você utiliza como você achar necessário. Agora vale uma observação. Observa aqui, gente, que eu estou trabalhando com unidades diferentes. Estou trabalhando com metro, com centímetro. Mas não se preocupa que isso aqui é bastante tranquilo de resolver. Não precisa fazer conversão nenhuma. Você vai fazer a seguinte análise. Ó, substituindo os valores aqui, ó. O é 2, Hzinho que eu vou encontrar, Dzão é 10 e Dzinho é 50. Olha o que eu fiz aqui, ó. 50 vezes 2 dá 100. Aí eu vou dividir por 10. Observa que eu ia fazer, ó, 50 vezes 2 ia dar 100. 100. Aí eu estava multiplicando centímetro por metro vezes metro. Depois eu vou dividir por 10 metros. Observa aqui, ó, que eu vou facilmente eliminar esse metro aqui, ó. M por M dá 1. Eu posso dividir isso aí, eliminar esse metro. Então, quando eu dividir 100 por 10, dá 10 o quê? Centímetros. Você pode fazer essa análise aí. Não precisa você fazer conversão, converter primeiro metro para centímetro, depois ou centímetro para metro. Você pode fazer direto essa substituição, faz a matemática necessária e depois você faz a análisezinha no final de qual vai ser a unidade que você vai dar a sua resposta. É bem tranquilo isso aí. Quando você está trabalhando, é claro, com questões como essa, quando tem unidade diferente. Está dado a unidade do tamanho do objeto em metros, a imagem está dada em centímetros e vice-versa, tá certo? Observa aqui que nessa questão não precisou porque está tudo em metro. Nessa aqui a gente fez essa análisezinha que é bem tranquila. Vamos para a próxima questão. É a última questão, né, que a gente indicou. A imagem formada por uma câmara escura tem 6 centímetros quando o objeto está situado a 30 metros da parede com orifício. Ó, tem 6 centímetros a imagem quando está a 30 metros do orifício. Determine o deslocamento do objeto para que o tamanho dessa imagem se reduza para 2 centímetros. Então, ó, a situação é essa daqui, ó. Ó, cadê o ponteiro? Eu sempre perco esse ponteiro. Não é isso não, meu Deus do céu. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Eu tenho um objeto, eu tenho uma caixa aqui, aí vai formar a imagem lá, certo? Vai formar a imagem lá, tal, pá. Quando está a uma distância de 30 metros, que é uma distância inicial, ó, eu vou ter uma altura aí de 6 centímetros. 6 centímetros.
Aí ele quer saber agora qual deve ser a distância que eu vou ter que colocar desse objeto para ter uma altura, um tamanho da imagem menor, 6 centímetros. Observa dessa equação aqui, gente, olha. Algumas coisas aqui, ó, duas coisas aqui vão ser constantes. A primeira constante, o tamanho do objeto. Não vai variar o tamanho do objeto. Então isso aqui, ó, eu posso usar isso aqui igual a 1. Isso aqui é constante. Qual é a outra coisa que é constante? Vou circular isso aqui. A distância, o comprimento da caixa também não vai mudar. A única coisa que vai mudar vai ser a distância Dzão. Eu não sei se eu vou aproximar, se eu vou afastar. E é claro que quando tiver essa diferença, vai diferenciar também o tamanho da imagem. Então, Dzinho aqui, ó, também é constante. Eu posso fazer igual a 1. Então, se eu multiplicar cruzado aqui, ó, I é igual a D. Então, eu fiz o seguinte. I1 vezes D1, que é a situação inicial 1, o corpo a 30 metros dá 6 centímetros, igual a I2 vezes D2, que vai ser, eu vou ter uma imagem de 2 centímetros a uma certa distância, eu vou calcular. Então, I1 vezes I2 é igual a I2, I1 vezes D1 é igual a I2 vezes D2. Lembrando, por que eu estou fazendo isso? Porque não existe variação do tamanho do objeto nem do tamanho da caixa. Então, ó, D1 é 30 metros, e 1, 6 centímetros, e 2, 2 centímetros. Aí eu substituindo aí, ó, I1 vezes D1, 30 vezes 6, igual a D2 vezes 2. E 2, lembrando que é 2. Aí eu faço aqui, ó, novamente, eu posso fazer aquela análise, ó, metro vezes centímetro, depois tem um centímetro aqui, ó. Eu vou passar isso aqui dividindo, então eu posso cancelar centímetro com centímetro. No final, minha resposta vai estar em metros. Isso aqui é tranquilo de fazer. Ó, 30 vezes 6 dá 180, é igual a 2D2. Eu vou passar esse 2 dividindo. 180 dividido por 2 dá 90. Então, D2 é 90 metros. Então, agora, para eu ter uma distância aí, para eu ter agora esse objeto, uma altura de 2 centímetros, eu vou colocar agora o objeto a uma distância de 90 metros. Ele quer saber qual é o deslocamento. Deslocamento eu vou chamar de x. Então, ó, estava aqui a 60. Aí agora eu vou colocar ele aqui, ó. Aqui, ó. Mesmo tamanho, lembrando, viu? Pode parecer que não está mais mesmo tamanho. Agora eu vou colocar agora 90 metros. Qual é a diferença? Qual foi o deslocamento que eu tive aí com o objeto? É fácil. D2 menos D1, 90 menos 30. Quanto foi aqui, ó? 60 metros. Essa não parece, aqui não parece estar 60 metros, mas é mais para você bem mais para cá, viu, gente? Deixa eu ver se eu apago e corrijo isso daqui. Porque não está parecendo que a escala está muito errada, né? Pronto, agora vai dar certo. Então, ó, pronto, agora está mais próximo de uma possível realidade. Então tá aqui, ó. O objeto agora está uma diferença agora de 90, agora estou no ponto 90 metros. A diferença de 90 para 30, 60 metros. Então eu vou afastar aí 60 metros, eu vou diminuir a imagem, o tamanho da imagem formada. Então tá aí a resposta da questão V7 lá do livro da nossa atividade. Tem uma última, eu achava que era a última questão. Considere os seguintes fatos experimentais. Diz o seguinte, ponto 1. Nos palcos, durante os shows, holofotes emitem raios de luz que se cruzam e iluminam os artistas. Fez até uma visualização da imagem aqui, para quem nunca viu, é claro que todo mundo já deve ter visto algum palco, ao menos alguma vez na vida. Um motorista, olhando para o espelho retrovisor, vê um passageiro sentado no banco de trás. O passageiro, ao olhar para o espelho, vê o motorista. A gente trabalhou essa questão aí já num vídeo anterior, numa aula anterior. Quando a luz penetra na sombra da Terra, determinada pelo Sol, ocorre eclipse lunar. Esses fatos podem ser explicados utilizando se A. Princípio da propagação retilínea. B. Princípio da independência. C. Reversibilidade. Associe cada número à respectiva letra. Então vamos lá. Nos palcos, durante os shows, holofotes emitem raios de luz que cruzam e se iluminam. Qual é esse daí, gente? É claro que é letra B, princípio da propagação, princípio da independência. O raio sai de um desses holofotes ou canhão de luz e atravessa um outro como se nada tivesse acontecido. Princípio da independência.
2. Um passageiro olha para o espelho retrovisor, o motorista olha para o espelho e vê o passageiro. O passageiro olha para o espelho e vê o motorista. Quem é isso aí? Reversibilidade. O caminho da luz não importa o sentido da trajetória. E o 3, a luz, o eclipse lunar, é claro que é o princípio da propagação retilínea, que a gente já comentou aí. Agora sim, finalizado. 1, letra B. 2, letra C. 3, letra A. Tá ok? Finalizado aqui, então, a nossa correção da atividade. O vídeo está gravado, fica à vontade para pausar e voltar sempre que você achar necessário. Um abraço para vocês, a gente se vê no futuro.